Boa tarde a todos. Hoje é domingo, 23 de janeiro do ano da graça de 2022. Boa tarde. Eu sou Joanisval Gonçalves e nós começamos mais uma live dominical. Você sabe que todo domingo às 17 horas a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre os temas mais distintos na área de história, espionagem, falando um pouco de Brasil também, sempre batendo um papo. Bem-vindo a todos que estão chegando aí, Helena, Sandra, Anderson, muito bom ter vocês aqui. E o tema da live de hoje é aquela família que governou a Rússia por mais de 300 anos. A gente vai conversar muito hoje sobre os Romanov. E o título da live é Romanov, o colapso de uma dinastia. Olá, Helena. Helena, nós temos você, Helena Córdova, e temos o Luiz Córdova. Só que o Luiz é de Santa Catarina e Helena, se não me engano, está em Porto Alegre. Então a gente tem dois Córdova aí, não sei se vocês são parentes, mas aparecem aí para mim. Bom, minha gente, então vamos falar um pouquinho dos Romanov. Antes disso, eu lembro que essas lives aqui são uma preparação são um esquenta para o nosso mini curso que começa no dia 7 de fevereiro. Quem nos acompanha já sabe que a gente tem um mini curso no dia 7 de fevereiro, 7 e 14 de fevereiro, para ser mais preciso, né? E nesse sentido, a gente está preparando algumas lives. E o minicurso de 7 e 14 de fevereiro, completamente online, às 20 horas, vai ser sobre Rússia. O tema do minicurso é Rússia, o Indomável Urso, onde a gente vai conversar, a gente vai bater um papo durante 2 noites sobre esse país fascinante, esse povo espetacular, e a gente vai tentar entender um pouquinho a história da Rússia, os imperativos geográficos relacionados à Rússia, né? E como a Rússia se insere no cenário internacional. Tá sendo um curso bem procurado, está sendo bem interessante essa possibilidade da gente abrir esse curso para trocar ideias sobre um assunto que está em pauta, um assunto que está sendo o objeto da atenção de muita gente hoje. Então, vamos falar no minicurso 7 e 14 de fevereiro sobre Rússia, e o curso é intitulado Rússia, o Indomável Urso, tá bom? Essa live e a live da próxima semana são prévias, são um esquenta para o nosso mini curso. As inscrições podem ser feitas pela bio do perfil, e daqui a pouco a gente deve colocar o link aí também. E se você quiser se inscrever também e não estiver encontrando a bio ou coisa parecida, me mande uma mensagem que aí é no privado e aí a gente conversa. Bom, vamos para o tema do dia, 17h05. A gente vai falar, portanto, sobre a dinastia dos Romanov. Boa tarde, Odila, bem-vindo. Boa tarde, Tiago. A gente vai falar sobre a dinastia dos Romanov. Quando eu comecei a preparar isso, a minha ideia é que a live de hoje, só hoje, fosse a esse respeito. Mas é tanta coisa interessante sobre essas 8 gerações que governaram a Rússia. É tanta coisa interessante que eu decidi dividir em 2 lives. Então a gente vai ter uma live esta semana sobre os Romanov e vai continuar a nossa conversa na semana que vem. A gente continua na semana que vem e na semana que vem eu também vou trazer algumas surpresas. E dá tempo ainda de se inscrever com desconto para o nosso minicurso de fevereiro sobre Rússia. Eu vou lembrar disso ao longo dessa nossa conversa e na semana que vem. Anotei algumas coisas para a gente falar sobre a dinastia dos Romanov. Quando a gente pensa nos Romanov, a gente imagina que em fevereiro de 1913 eles estavam celebrando na Rússia os 300 anos da dinastia dos Romanov. 300 anos no poder, como eu disse, 8 gerações. Isso em fevereiro de 1913. Agora vocês imaginem o seguinte, muito pouca gente, praticamente ninguém ali tinha ideia de que em 5 anos aquilo tudo teria colapsado.
aquilo tudo desapareceria, os Romanov entrariam para a história, né, e deixariam a realidade da Rússia, inclusive com o assassinato de vários membros daquela família, pelos famigerados bolcheviques, que mataram vários membros daquela família. Inclusive, todo mundo sabe disso, o czar Nicolau II, a sua esposa, a czarina, a imperatriz Alexandra, e os 5 filhos do casal, né, Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e o Czarevich, né, o Czarievich, como a gente fala em russo, o filho, o herdeiro do trono, que à época, Alexei, que à época tinha 13 anos, né, 13, 14 anos. Então, mas além desses, outros membros da família Romanov foram executados ali a sangue frio, foram massacrados pelos bolcheviques. Mas isso foi em 1918. Isso foi em 1918. Em 1913, ninguém tinha muita noção, ninguém podia imaginar aqueles acontecimentos todos, né, num futuro tão próximo. Em 1913, estava todo mundo celebrando os 300 anos da dinastia Romanov. E hoje a gente vai falar um pouco da evolução dessa dinastia, né? Como é que ela chega ao poder e como é que ela se sustentou, como é que foi o governo da Rússia durante esses 300 anos. Bom, no nosso minicurso, no minicurso que começa no dia 7 de fevereiro, a gente vai entrar em maiores detalhes sobre a história da Rússia e os czares que governaram a Rússia. Mas eu queria chamar a atenção para um primeiro czar aqui, esse que não era Romanov. Bem-vinda, Flávia, a Beatriz chegou também. Eu queria chamar a atenção para esse primeiro czar, que não era Romanov, sem dúvida nenhuma, né? E que foi Ivan IV, que para nós aqui no Ocidente, os russos não usam muito esse termo não, Ivan o Terrível, mas para nós aqui no Ocidente, minha canequinha, né, a canequinha do Alcebiades, quem me acompanha conhece o Alcebiades, e aqui está a canequinha que eu ganhei do Caneca Raiz. Caneca Raiz, se você procurar aqui na internet, aí no Instagram, você vai encontrar a canequinha do Caneca Raiz, as canecas, e eu recomendo. Bom, eu estava falando de um czar que não era Romanov. Eu estava falando de um czar chamado Ivan IV, que entrou para a história como Ivan o Terrível. Esse czar, ele chega ao poder numa Rússia muito atrasada, uma Rússia absolutamente agrária, uma Rússia em que se vivia exatamente nas mesmas condições de vida dos últimos 300 anos ali, né? E o Ivan IV, o Ivan o Terrível, ele chega à Rússia, ao trono da Rússia em 1547, ele vai governar até 1584. Então quase 4 décadas de governo de Ivan o Terrível, né? E o nome dele não foi por acaso, ele era um sujeito tremendamente violento, mas também era alguém que tinha um projeto de poder e que conquistou muitos territórios para a Rússia e que, por meio de sucessivas guerras, ao mesmo tempo que colocava a Rússia num turbilhão de violência, Ivan o Terrível também conquistou territórios. E Ivan o Terrível entra para a história, por exemplo, como o czar que constrói a Catedral de São Basílio. Catedral de São Basílio, quem já viu, e todo mundo já viu, imagens da Rússia, né? Ali na Praça Vermelha você tem o Kremlin, e de um lado do Kremlin, em frente ao Kremlin, você tem aquela catedral muito bonita com as torres, né, em forma de cebola, né, muito pintada, e o Ivan foi quem mandou construir aquilo dali. Diz a lenda que os arquitetos que construíram a Catedral de São Basílio impressionaram tanto Ivan o Terrível que ele ficou tão fascinado com
aquele edifício, aquela igreja, e aí eu chamo a atenção que ela é belíssima. Você não vai a Moscou sem visitar a Catedral de São Basílio. Ali o que acontece? Ivan manda cegar os dois arquitetos que construíram, que projetaram, né, a catedral, para que não conseguissem fazer mais nada depois daquilo, nada semelhante. Então, algumas características de Ivan. Uma outra característica importante, e que isso tem a ver com a chegada dos Romanov ao poder algumas décadas depois, é que no momento de fúria, Ivan mata o seu filho, o seu próprio filho, à pancada. Né? Um quadro muito interessante, e no minicurso eu mostro esse quadro, a gente vai falar disso. O minicurso tem essa pegada audiovisual também, tem muitos filmes, tem quadros. Eu gosto muito de falar de história, de tratar de história, apresentando quadros. E é um quadro em que ele está com um olhar muito desesperado, abraçando o seu filho depois de tê-lo assassinado. Então, esse era Ivan o Terrível. E quando ele assassina esse filho, o herdeiro dele, ele sacrifica também a sucessão ao trono. Ele sacrifica a sucessão ao trono. E quando o Ivan morre, quem assume o poder foi o seu segundo filho. As vantagens da monarquia são essas. Né? Quem chega ao poder é o seu segundo filho, Teodoro. Né? Teodoro, que governa a Rússia de 1584, eu anotei aqui, a 1598, quer dizer, um tempo muito mais curto do que o tempo que Ivan governou a Rússia. E quando Teodoro morre, o que acontece? Quando Teodoro morre, Teodoro não deixa descendentes. E aí começa uma fase louca, uma fase da história da Rússia que ficou conhecida como o tempo de dificuldades. É uma fase que vai de 1598 a 1613, né? E nessa fase do tempo de dificuldades, o que a gente vê é uma época de conflito, guerra civil, né, de conflito interno muito grande, com conspirações palacianas, porque são vários czares se sucedendo, são vários pretendentes ao governo, né, ao trono da Rússia, que se sucedem e brigas por legitimidade. O país entra no inferno, o país entra no caos. E a gente poderia passar várias horas aqui conversando só sobre esses czares. Teve um, por exemplo, que não era russo, era de origem polonesa e chegou com pretensões ao trono, e ele não só é derrubado do poder, como ele é assassinado, e o corpo dele, olha, o estilo russo de fazer esse tipo de coisa, o corpo dele é colocado dentro de um canhão e é lançado em direção à Polônia, né? Então é só para citar um dos casos dos czares que vão se matando e se sucedendo no poder a partir da morte de Teodoro, filho de Ivan o Terrível. Esse período do chamado tempo de dificuldade, ele chega ao fim em 1613. Em 1613 a Rússia já estava desgastada, tinha sofrido invasão externa, os poloneses chegaram a Moscou, né? Quem não sabe disso, a Polônia já combateu muito e venceu os russos, né? Mais de uma vez. Os poloneses chegaram a Moscou, teve um czar de origem polonesa, efetivamente, né? Durou pouco tempo no poder, mas era esse o caos em que estava. Então o que acontece em 1613? Os nobres russos se reúnem e elegem e escolhem o czar da Rússia. Foi por eleição dos nobres. Os pares se reuniram e escolheram aquele que seria o primo inter pares, né? O soberano da Rússia. E a escolha caiu sobre a família Romanov. A família Romanov era uma família tradicional de Moscou,
era uma família, inclusive em Moscou, ali bem na área central, até hoje tem a casa da família Romanov de antes de 1603. Né? Então você pode visitar ali. Essa família Romanov, um Romanov foi escolhido para ser o novo czar da Rússia. E esse Romanov era um garoto de 16 anos. Os nobres se reuniram e foram em busca desse Romanov, que estava longe de Moscou, estava no mosteiro de Ipatiev, guardem esse nome, Ipatiev. Ele estava com a sua mãe, que era uma monja, no mosteiro em Ipatiev, e esses nobres vão a esse Romanov, que se chamava Miguel, ou Mikhail, né? Vão ao Miguel e pedem para que ele seja o czar da Rússia. E no primeiro momento ele diz, não quero. Era um garoto, o que eu vou fazer no trono da Rússia? Era um menino. E a Rússia vinha de tantos problemas que era um fardo gigantesco para o Miguel assumir aquilo. E o Miguel não queria. Mas houve uma pressão muito grande daqueles nobres ali, o nego se ajoelhou, pediu pelo amor de Deus, ele tinha que se tornar czar da Rússia, e no final das contas ele acabou aceitando. Ele acabou aceitando e foi coroado czar da Rússia aos 17 anos, 16 para 17 anos, como Miguel I, Mikhail I Romanov. E aí ele inaugura a dinastia dos Romanov no trono da Rússia. É aí que começa a história dessas 8 gerações. É aí que começa a história dessas 8 gerações à frente da Rússia. Claro, Miguel vai para Moscou e ali ele governa durante vários anos, trazendo estabilidade ao país. Ele faz uma série de reformas, estabiliza o país, faz uma reforma tributária, por exemplo, e a Rússia volta à tranquilidade sob o cetro desse novo czar. A economia é reorganizada. E o Miguel Romanov, e aqui eu estou aportuguesando os nomes, né? O Miguel Romanov, ele governa, eu anotei aqui, de 1613, como eu já tinha dito, a 1645, quer dizer, são mais de 30 anos, né? De 13 a 45, são mais de 30 anos no poder. E com isso, a Rússia se estabiliza. O sucessor de Miguel, seu filho Alexei, né? Alexei tem um reinado muito efêmero, né? Ele tem um reinado muito efêmero, né? Eu vou passar rápido por isso, vai de 1645 a 1676, efêmero no sentido de grandes conquistas. O Alexei não faz muita coisa, ele praticamente conduz a Rússia como havia sido deixada pelo pai. Mas a partir de 1676, né, chega ao poder o filho de Alexei, Teodoro, que se torna o czar sob o título de Teodoro III. Né? E eu não estou falando muito dele, não vou falar muito dele, de Teodoro, né? Como não vou falar de Alexei, porque o que importa é a gente fazer uma visão geral dos principais Romanov. O primeiro, o Miguel, sem dúvida nenhuma, que estabiliza, o Mikhail Romanov, que estabiliza o país e que inaugura a dinastia, e aí o filho Alexei, e depois o neto de Miguel, Teodoro, e governa durante um período muito curto, né? O Teodoro ele governa de 1676 a 1682. E aí ele morre. E ele é sucedido pelos seus irmãos. Olha aí, já começa um ramo interessante. Pelos seus irmãos Ivan e Pedro. Ivan V e Pedro I. E aí a Rússia vive um período também interessante, porque ela vive durante um tempo como uma diarquia. Né? São os 2 czares coroados. Ivan V e Pedro I,
os irmãos que governavam juntos a Rússia, mas não tão juntos, porque a gente vai ver que na família Romanov sempre houve muito conflito entre pai e filho, mãe e filho, irmãos, né? Isso é muito típico da família Romanov. De toda maneira, o Ivan fica em Moscou, né? Fica em Moscou, cuidando mais de assuntos de Estado. De fato, quem cuidava dessas coisas era a irmã deles, que era uma irmã mais velha, né? Que tocava as coisas. E o Pedro, ele se lança muito mais a organizar as forças da Rússia, a organizar os exércitos. Ele começa com um exército de brincadeira, né? E com algumas unidades que ele mal treinadas, mal equipadas, mas com o tempo o Pedro vai se especializando nisso e começa a ter a sua visão do que era a Rússia, do que poderia ser a Rússia. E aqui é que eu vou começar a falar de Pedro I. Pedro I, que entra para a história como Pedro o Grande. Pedro I, e ele era grande mesmo, ele tinha 2 metros de altura. Imagina naquela época, 1600, final do século XVII, né? 1682, né? Início do século XVIII, o reinado de Pedro o Grande vai ser de 82 a 1725. Então imagina naquela época a figura de Pedro I, com 2 metros de altura, numa população que era pequena, mesmo na Rússia não era tão alta. Mas o Pedro, ele se torna Pedro Grande não por causa da sua altura, mas por causa das conquistas que ele traz para a Rússia. Para quem está chegando agora, quem acabou de chegar, eu estou falando da dinastia dos Romanov, né, como uma prévia, um esquenta para o nosso minicurso sobre Rússia, que nós teremos em fevereiro. Rússia, o Indomável Urso, dias 7 e 14 de fevereiro. O curso é completamente online, às 20 horas. Então eu estou fazendo essa prévia, esse esquenta sobre Rússia, e o tema de hoje da nossa live é a história da família Romanov. A gente vai falar um pouco da família Romanov hoje e na próxima semana também, porque é interessantíssimo e o tema é muito amplo para a gente ficar numa live só. As inscrições para o minicurso podem ser feitas aí pela bio do perfil ou pelo link que a Beatriz vai colocar daqui a pouco. E se você não conseguir encontrar nem pelo link, nem pela bio do perfil, me manda uma mensagem no privado, né? E eu te passo as orientações sobre o minicurso. Vamos falar um pouco de Pedro I da Rússia. Pedro I. Quando se fala em Pedro Grande, Pedro I da Rússia, a primeira referência que se tem, né? Pedro Alexeyevich, a primeira referência que se tem é de um grande reformador. É de alguém que moderniza a Rússia, é alguém que tira a Rússia de um estado muito primitivo, de um estado medieval, e coloca a Rússia no Ocidente, na Europa do século XVIII. Né? O Pedro, ele traz, portanto, significativas mudanças, ele ocidentaliza a Rússia. Qual era o grande objetivo de Pedro o Grande? Ocidentalizar a Rússia, ou seja, fazer com que a Rússia saísse do estágio primitivo em que vivia, né, e alcançasse os padrões ocidentais de desenvolvimento e superasse o Ocidente. Naquela época de Pedro o Grande, para você ter ideia, a Rússia tinha 100 vezes o tamanho da Inglaterra, né? Para a gente ter ideia, e o dobro da população só. E a Rússia era muito agrária, a Rússia era muito atrasada, era a Rússia dos boiardos, né? Daquela nobreza tradicional russa, dos donos, dos senhores feudais russos. Então, era um país que, na percepção de Pedro o Grande, vivia no atraso. E aí o Pedro se impulsiona no sentido de tirar a Rússia daquela situação. É alguma coisa, eu anotei aqui, semelhante à Revolução Meiji,
que foi feita no Japão no século XIX. É tirar a Rússia daquele estágio feudal e colocar entre as grandes potências ocidentais. E ele vai fazer isso. Ele percebe o quanto que a Rússia era tecnologicamente atrasada. E o que o Pedro faz? Ele abre uma janela para o Ocidente. Né? Ele abre uma janela para o Ocidente, né? E ele começa com as reformas. Antes disso, porém, ele faz uma coisa inusitada. Pedro tinha esses comportamentos inusitados. Daqui a pouco eu falo da personalidade dele. Mas uma das coisas que Pedro o Grande fez, e que entra para a história como uma marca dele, é que ele resolve viajar disfarçado pela Europa, com um séquito, mas mesmo assim disfarçado pela Europa. E aí o que ele faz? Ele circula por toda a Europa e ele aprende com os ocidentais, os europeus ocidentais ali, sobre os avanços do século XVII, né, início do século XVIII. É muito interessante porque ele bota a mão na massa, ele vai trabalhar em estaleiros, ele aprende as técnicas dos construtores ali de navios. Então ele circula quase durante um ano, ele circula na Europa, não como czar da Rússia, mas como alguém, um rico que estava querendo aprender ali com o Ocidente. Ele tem muito sucesso, porque ele faz muitos contatos, ele, no final das contas, acaba recrutando profissionais, artesãos, arquitetos, artífices em geral, ele contrata esse pessoal e leva para a Rússia. E ele interrompe essa viagem para botar ordem na casa. Quando ele fica sabendo que a irmã mais velha, Sofia, ela está tentando dar um golpe de Estado, né, para se consolidar no poder. Sofia era aquela que tinha ascendência sobre Ivan V, né, o outro czar da Rússia, da diarquia. Então o que acontece? Ele para tudo, volta para Moscou, e aí ele vai reprimir duramente essa revolta, vai reprimir a própria irmã também, vai no território russo, vai fazer o caos contra esses golpistas, né? Aí depois que ele estabiliza o país, o que ele faz? Ele começa a promover efetivamente as grandes reformas. Quem era Pedro Grande? Eu já disse que ele era um gigante de 2 metros. Se estiver dando alguma interferência aí, é porque meu pai está me ligando aqui, tentando falar comigo. Meu pai não tem muita hora para a hora que ele tenta falar comigo. Deve ter esquecido que eu estou fazendo a live agora, mas acontece, a gente não vai se importar com isso, né? Ele tem o crédito dele, com quase 90 anos, ele pode, né? Pedro faz grandes mudanças na Rússia, né? Mas era um sujeito impetuoso, era um sujeito que gostava de uma farra, gostava de uma farra. Tem histórias homéricas do tal do sínodo dos bêbados, né, que era uma reunião que ele fazia com todo mundo e obrigava os nobres todos ali a beber até cair, e ele, como ele tinha uma resistência muito grande, ele bebia, mas não caía. No dia seguinte ele já estava pronto para começar o dia de trabalho firme, era muito disciplinado, né, e era muito curioso, além de ser um grande soldado. Pedro, desde criança, se interessou muito por assuntos militares, por exércitos, por marinha, né, por assuntos navais. Então ele se destacava muito nisso, né? E, bom, ele faz aquela viagem que eu comentei em 1697 e ele volta fascinado da Europa, né? Ele volta fascinado da Europa, que entraria no século das luzes, né, em mais alguns anos. Bom, ele foi o primeiro czar a utilizar o título de imperador, né? Ele passa a ser chamado czar ou imperador da Rússia, né? E aí ele moderniza a Rússia.
né? Ele moderniza efetivamente. Ele promove reformas na economia e na sociedade russas, né? Ele adota, por exemplo, medidas mercantilistas numa Rússia que era muito feudal. Ele traz indústrias, ele traz manufaturas à Rússia, né? Inclusive de construção naval. Uma das preocupações de Pedro mais adiante, né, durante o seu governo, durante o seu reinado, era exatamente criar uma marinha russa, e ele vai conseguir isso. Ele vislumbrava que era fundamental que a Rússia tivesse uma saída para o mar, né? Naquele momento, isso era muito restrito, né? Você tinha a Suécia ali como grande adversário, você tinha a Polônia e outros reinos ali que limitavam a Rússia, né? Ele chegou a ter guerras com os otomanos, por exemplo, né? Os turcos lá no sul da Rússia, até naquela região da Crimeia também, mas de toda maneira ele via que ele precisava de uma marinha. Uma outra coisa muito interessante que o Pedro I fez na Rússia foi dividir administrativamente a Rússia. Ele divide administrativamente o país, ele estabelece essas divisões administrativas com governadores, com fiscais desses governadores, né? E ele manda fazer um censo, né? Um censo da nobreza, né? E a partir do momento que ele tem os dados, olha, esse cara faz isso na virada do século XVII para o século XVIII. Ele faz o censo dos nobres e quando ele tem esses dados, ele estabelece uma tabela de gradações, né? O que é isso? Eram 14 gradações que esses nobres iam tendo, né? E com isso ele impõe trabalho à nobreza. A partir de Pedro o Grande, a nobreza russa, os senhores de terra, os nobres russos, eles deixavam de ter relevância simplesmente pela hereditariedade e eles entravam numa tabela de gradações de relevância dentro do Estado russo relacionada ao trabalho que eles prestassem para o Estado russo e para o imperador. Isso é muito interessante. Não interessa se o sujeito era nobre ou não, às vezes um plebeu entrava nessa tabela, virava um alto funcionário do Estado. O que o Pedro faz? Ele cria a burocracia estatal. Ele cria a nobreza russa como uma burocracia. E o nobre passa a ter que trabalhar. Isso para nós hoje não surpreende. Mas para a aristocracia do século XVII, isso era absurdo. Isso era absurdo, né? E para a estrutura do antigo regime, na Europa, né, você tinha aqueles que trabalhavam, né, vocês tinham aqueles que lutavam e você tinha aqueles que oravam, os três estados, né? E o Pedro vira isso de ponta cabeça. Ele simplesmente faz com que os nobres tivessem que trabalhar. E isso é tão interessante que ele cria uma nobreza burocrática para a Rússia. E ele cria um Estado que vai se estruturar pelos séculos seguintes, em que os nobres passam a ter compromissos com o Estado e com o monarca, com o imperador. A ideia na Rússia czarista existia uma diferença entre a aristocracia e nobreza, até porque a nobreza era constituída também desses altos funcionários públicos, né? Isso é um tema para uma outra conversa nossa. Mas, de toda maneira, o que ele faz? Ele impõe trabalho. Ele diz para os nobres que eles têm que trabalhar e que eles vão ser reconhecidos pelos serviços que eles prestarem, à Rússia. Boa tarde, Barão. Chegou agora, não tem problema, eu estou falando de nobreza, inclusive, né? Na Rússia. O Barão está dizendo aqui que só conseguiu chegar agora, mas chegou em tempo. Você sabe que essa live vai estar disponível no nosso canal no YouTube, né? Joanisval BSB,
Joanisval BSB, e ela fica aqui também, se tudo der certo, essa live fica aqui também no nosso canal no Instagram. Assim espero, de vez em quando o Instagram nos surpreende, né, com alguma pegadinha, e pode ser que não fique, né? Mas a ideia é que essa live fique aqui no Instagram, e conseguindo salvá-la aqui, eu consigo subi-la também depois para o meu canal no YouTube, Joanisval BSB, né? E o Pedro, então, Pedro I, ele acaba com a ociosidade da nobreza, ele põe fim, e essa nobreza devia servir ao Estado, né? Isso décadas antes da Revolução Francesa e de Napoleão, né, que estruturou o Estado francês. E uma outra curiosidade, dentro dessas reformas, o Pedro traz cultura, valores e até a moda ocidental para a Rússia. Só por curiosidade, ele estabelece, e meu pai continua me ligando, ele começa a ligar, mas espero que a gente consiga transmitir aqui. Ele institui o imposto da barba. O que é isso? A barba era associada aos boiardos, à Rússia atrasada, à Rússia primitiva, à aristocracia medieval russa. E aí o Pedro institui um imposto. Se você olhar todos os quadros, as imagens de Pedro Grande, você vai ver que ele não usa barba. Já tinham reparado isso? Pedro Grande não usa barba. Então, o Marcelo tá rindo aí, né? Porque eu tô de barba. Não, eu não estaria pagando imposto porque eu não sou nobre, né? Mas ele ele estabelece esse imposto para os nobres. Claro que ficam excluídos dessa obrigatoriedade, desse imposto, o clero e os camponeses. Clero e camponeses podiam usar barba, mas a nobreza russa, se quisesse usar barba, tinha que pagar um imposto. Isso é um impacto que é gerado para aquela aristocracia russa, né? Repare nas imagens de Pedro Grande que ele não usa barba, ele tem um bigodinho, mas barba ele não usa. Só uma curiosidade. De toda maneira, o Pedro, o Anderson está dizendo que se deu mal. Essa ia ter que pagar, meu filho, você ia ter que pagar imposto para o Estado russo se estivesse usando essa barba, né? De toda maneira, além dessas mudanças na economia, desse desenvolvimento na economia da Rússia, dessas mudanças na sociedade, Pedro também é responsável por grandes conquistas, inclusive de território. E nesse sentido, ele estrutura o exército e ele estrutura uma marinha russa. E a partir daí, a Rússia se torna uma potência militar. E ela chega ao ponto de vencer a Suécia na Guerra do Norte, né? A Suécia era uma grande potência militar naquele momento, e os russos, Pedro Grande derrota a Suécia numa batalha. Não vou entrar aqui em detalhes sobre isso. No nosso minicurso a gente conversa um pouco mais, mas ele derrota os suecos, e aí ele ganha o litoral norte, o litoral báltico para a Rússia, né? E o que ele vai fazer a partir do momento que ele tem esse litoral do Báltico, né, onde ele tem a Carélia ali, né, a região do Golfo da Finlândia? O que ele vai fazer para chegar ao Ocidente? Ele vai fundar uma cidade. Pedro Grande constrói, numa região pantanosa, uma nova capital para a Rússia. Ele constrói São Petersburgo. São Petersburgo se torna a nova capital da Rússia, construída numa área de pântano, vejam bem, né? E é um empreendimento gigantesco. E com isso, Pedro constrói aquela nova capital e transfere a corte para lá. E a partir daí, São Petersburgo vai ser a capital da Rússia até 1918, quando os bolcheviques transferem novamente para Moscou a capital. No minicurso, inclusive, eu comento, e comentei no nosso minicurso sobre a Primeira Guerra Mundial, por que os bolcheviques transferiram a capital para Moscou
e até hoje é Moscou a capital da Rússia, né? Mas até 1918 era São Petersburgo, né? Com isso, Pedro é conhecido como o grande czar da história, aquele que moderniza a Rússia, aquele que moderniza a Rússia. Como eu disse, era um sujeito temperamental, né? E ele tem resistência, inclusive do próprio filho. O próprio filho tenta derrubá-lo do poder, e aí, no melhor estilo dos Romanov, ou dos czares russos em geral, o que ele faz? Ele manda prender e matar o filho. O filho de Pedro o Grande, Alexei, o filho homem que ele teve, Alexei é preso, colocado numa masmorra e é morto a mando do seu pai aos 28 anos de idade, né? Aos 28 anos de idade, né? Como a iniciativa do Pedro para debelar esse movimento que queria derrubá-lo. Com isso, Pedro mata o seu filho homem e acaba prejudicando a sua sucessão, porque ele vai morrer sem deixar um herdeiro. O Alexei era filho do Pedro com a primeira mulher, né? E quando Pedro o Grande morre em 1725, né? Em 1725, e quem o sucede imediatamente no poder era a imperatriz consorte Catarina I da Rússia, né? A Catarina, que não era russa, né? Salvo engano, era sueca. Ela era uma cortesã que foi apresentada a Pedro, e os dois se apaixonam lá por 1712, mais ou menos, e tem uma relação muito, muito estreita, e num determinado momento o Pedro torna Catarina imperatriz da Rússia, torna Catarina imperatriz da Rússia, e ela o sucede num reinado muito breve, de 2 anos só, né? E a partir de 1727 chega ao poder, é colocado no poder, e ele tinha 14 anos quando isso acontece, Pedro II, que era filho de Alexei Romanov, era filho do filho de Pedro I, ou seja, daquele filho que tinha sido morto pelo pai. A história dos Romanov agora começa Por isso que eu disse que não dava para fazer tudo numa live só, a gente vai precisar da segunda live no domingo que vem, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas é sempre uma coisa muito turbulenta. Minha querida amiga Virgínia chegou aí, a Virgínia é casada com um russo, né? Ela sabe que o calor do espírito russo nessas horas impera, né? E aí quem se torna o novo czar é um garoto de 14 anos, Pedro II, neto de Pedro I, porém filho de Alexei, que tinha sido morto pelo pai por tentar conspirar contra ele, né? Só que esse garoto não vive muito tempo, né? Quer dizer, não vive muito tempo como Pedro II, ele vai ser apeado do poder, por um golpe de Estado feito por Ana, e o nome é só esse, que vai se tornar czarina, né? É feito por Ana, que era filha de Ivan V, irmão de Pedro I. Portanto, Ana, sobrinha de Pedro o Grande, dá um golpe de Estado e derruba Pedro II, que era neto de Pedro o Grande. E ela pega esse garoto e joga ele numa masmorra, e ele vai apodrecer ali, né? E vai ficar nessa masmorra durante vários anos, até ser morto no cativeiro, né? Bom, coisas da Rússia. Ana assume o poder, né?
Deixa eu ver. Bom, e ela vai governar durante 10 anos, de 1730 a 1740. Detalhe, quando Pedro II morre, né, ele acaba a dinastia masculina de Pedro o Grande. E aí, né, ele vai ser sucedido pela Ana, né, Ivanovna, que era a filha de Ivan V, irmão de Pedro o Grande. Né? E a Ana governa, então, durante 10 anos. Né? Algumas observações sobre essa imperatriz. Ela foi colocada no poder porque o Conselho de Estado acreditava que seria a melhor opção e que seria usada quase que como fantoche por esses nobres russos. Tiraram o garoto, botaram ela no lugar e ela ia ser usada como fantoche. Só que não foi bem assim. Né? Não foi bem assim. Né? Ela, no final das contas, ela revogou, tentaram que ela fizesse uma monarquia constitucional, que ela assinasse várias leis. Ela fez alguma coisa, mas aquilo não deu muito certo. Né? E aí ela se mostrou uma czarina muito dura, uma imperatriz muito dura, e começou a perseguir esses nobres. Né? Ela não gostava dos nobres russos. Né? E com isso ela passou a persegui-los e ela passou a trabalhar muito junto com alguns aristocratas alemães. Né? Ela não confiava nos russos, Ana. Né? Os cargos de confiança iam para os alemães. Né? E quando ela fica doente, né, ela declara que Ivan VI, seu sobrinho, deveria sucedê-la no poder. Né? Ivan VI, né, para segurar a linhagem do pai. Né? Só que ela acaba morrendo, né, e quem assume no lugar dela é Elizabeth I da Rússia, filha de Pedro o Grande. Pegaram o caos? Ana era filha de Ivan, que foi czar junto com Pedro e foi deposto pelo Pedro. Quando Ana morre, ela é sucedida por outra czarina que era filha de Pedro o Grande. Pedro teve 3 filhos aí legítimos. Né? Teve o Alexei, que ele mandou matar, teve a Elizabeth e teve uma outra Ana também. E essa Elizabeth, ou Isabel da Rússia, ela assume o trono, né? E manda aprisionar também esse garoto, Ivan, que era sobrinho em segundo grau dela, e esse garoto também vai morrer na prisão. Era muito criança, mas vai preso assim mesmo. Né? E aí Elizabeth começa a governar a Rússia. E ela vai governar a Rússia de 1741 a 1762. Ela governa a Rússia, né, durante mais de 20 anos. Algumas observações importantes que eu anotei aqui com ela. Né? Filha, de novo, portanto, de Pedro o Grande, com a sua segunda esposa, Catarina. Lembra da Catarina? Ela é filha de Catarina. E ela governa durante mais de 20 anos. Né? Algumas coisas que eu anotei. Realizou reformas importantes, por exemplo, ela aboliu a pena de morte, né, que tinha sido estabelecida em 1743. Ela cria um conselho político, né, também assim que ela abole a pena de morte. Ela suprime as aduanas, ela faz uma reforma tributária também, as aduanas interiores. Às vezes você pagava imposto dentro da própria Rússia, né? E ela funda a Universidade de Moscou e ela funda a Academia de Artes, né, da Rússia. Ela funda a universidade, ela funda a Academia de Artes, ela reorganiza o comércio, ela faz uma reforma tributária, né?
ela amplia os poderes da nobreza, ela amplia os poderes da nobreza que tinham sido restringidos pelo seu pai, né? Isso piora um pouco a situação do campesinato, né? E ela transforma a corte russa numa das cortes mais lindas da Europa, mais belas aí, Elizabeth ou Isabel I da Rússia, né? Com muitos bailes, ela ocidentaliza mais ainda do que o pai dela havia feito com a Rússia. E Elizabeth vai ser uma czarina muito importante, porque ela vai ser precursora da outra grande czarina, sobre a qual a gente vai falar mais adiante, né? Mas só mais algumas curiosidades, porque filha de Pedro o Grande tem merece algumas falas a mais. Eu anotei aqui: dançarina, gostavam muito de dançar, grandes vestidos. Se o Pedro fez o imposto da barba, ela estabeleceu um decreto, Elizabeth ou Isabel, né, que regulava o estilo de roupa usado pelos russos. Ela passou, os cortesãos russos, né, ela passou a regular até isso. Isso no meados do século XVIII. Né. Curiosidade: ninguém foi autorizado a ter o mesmo penteado que a imperatriz, né? E essa é uma curiosidade histórica aí também, que eu achei interessante. A Elizabeth possuía, segundo seus biógrafos, 15 mil vestidos de baile, ou seja, gostava de uma festa. 15 mil vestidos de baile, milhares de pares de sapato, né? Então era suntuosa, Foi gentil, muito inteligente, né? E ao mesmo tempo era muito religiosa. Isso é louco, né? Ao mesmo tempo era festeira e tudo, mas também era muito religiosa e acusada por alguns de se submeter muito à igreja ortodoxa, né? Mas o grande lance de Elizabeth aí também está na sua sucessão. Ela vai ser sucedida, ela não deixa filhos. Engraçado, eu acabei de fazer a associação. Elizabeth I do Reino Unido também não deixou filhos. Mas a Elizabeth I da Rússia, ou Isabel I da Rússia, ela não deixa filhos, então ela indica como sucessor Pedro III, que era filho da outra irmã dela. Quer dizer, da irmã dela, Sofia, né? Era filha da outra irmã dela, Ana, melhor dizendo. Era filha da outra irmã, Ana, né? Então, nessa linhagem, o que a gente tem? Pedro I mata o Alexei, filho dele. Aí você tem Catarina I, que era a esposa consorte, a imperatriz consorte de Pedro I, né? Aí você tem a confusão do Ivan, Ana, né? Filha de Pedro, filha de Ivan V, sobrinha de Pedro, que é sucedida no final das contas, por Elizabeth, filha de Pedro. Então fica só nesse jogo, né? E aí é conspiração atrás de conspiração. E no final das contas, Elizabeth coloca o neto de Pedro I, né, como seu sucessor. Detalhe: esse cidadão vai se chamar Pedro III e ele vai durar um ano no poder. Ele vai durar pouco tempo no poder, porque ele era um bobo. Ele, entre outras coisas, ele não era russo, efetivamente. Eu não conhecia nada da Rússia. Ele nasceu na Alemanha, né? E ele conhecia pouco da Rússia. Quando Elizabeth chega ao poder, ela traz o Pedro para a Rússia, e enquanto ela é czarina, ela vai tentar prepará-lo ali, mas não é muito bem sucedida, não. O que dá certo efetivamente no reinado da rainha Isabel ou Elizabeth é exatamente a escolha que ela faz da esposa
do sobrinho e sucessor, da esposa de Pedro III. Elizabeth, afortunada e sabiamente, ela escolhe uma princesa alemã para ser esposa do futuro czar da Rússia, né? Ela escolhe uma certa, vou ler para não errar, Sofia Frederica Augusta von Anhalt-Zerbst, né, que era prima em segundo grau desse Pedro, né, e ela traz essa princesa para ser a czarina, né, e essa princesa Sofia, né, ela era protestante, naturalmente, né, e há uma regra, havia uma regra na monarquia russa que as imperatrizes, para que se casassem com os czares, né, elas teriam que se converter à religião ortodoxa. E é muito bacana também, né, que elas se convertem, elas mudavam de nome. Assim foi com todas as imperatrizes que se converteram, as imperatrizes ortodoxas, que se converteram à religião ortodoxa. E essa princesa Sofia, ela vai se casar com Pedro III e ela se converte à ortodoxia e ela passa a adotar o nome de Catarina Alexeyevna. Catarina é o nome pelo qual ela passa a ser conhecida na história. E ela passa a ser conhecida na história como Catarina II, a Grande. A gente só teve 2 czares na história da Rússia que foram chamados de o Grande, Pedro e Catarina. Essa foi a grande jogada de Elizabeth na dinastia dos Romanov. Ela traz essa princesa que vai ser a grande monarca da história da Rússia. A Rússia, ela tem grandes monarcas, né? Os que mais se destacam aí entre os Romanov foram Pedro I, Catarina II, a Grande, e Alexandre II, né, o Libertador. Eu vou falar do Alexandre II na semana que vem. E vou falar também de Catarina Grande na próxima live, porque já são quase 6 horas da tarde, e eu vou parar aqui o processo turbulento que foi o processo sucessório para se chegar de Miguel I em 1613 a Catarina a Grande, né, em 1762. A partir do reinado de Catarina Grande, a Rússia vai passar por outras grandes reformas e muitas guerras e uma ampliação do seu território. Mas eu vou falar de tudo isso na semana que vem. A ideia é, na live da semana que vem, falar sobre os Romanov, de Catarina Grande a Nicolau II. Catarina Grande a Nicolau II, aqueles que fizeram reinados muito significativos na história da Rússia. A gente vai falar de Catarina Grande, vai falar de Paulo I, vai falar de Nicolau I, vai falar de Alexandre I, vai falar de Paulo I, Alexandre I, Nicolau I, Alexandre II, Alexandre III e Nicolau II. É essa a linha sucessória da Rússia, de Catarina Grande, os filhos, os descendentes de Catarina Grande, e a gente vai falar deles na próxima semana. Se alguém tiver perguntas, esse é o momento, você pode usar a... Obrigado, Barão, obrigado, Odila, Anderson, obrigado também. Alguma pergunta? A Virgínia está comentando aqui que Catarina Grande é amada até hoje, sem dúvida, Virgínia, Catarina Grande é o grande divisor, é um divisor de águas na história da Rússia, né? E foi uma mulher excepcional, uma mulher muito à frente do seu tempo, né? E uma mulher responsável por grandes reformas, né? A gente vai falar mais de Catarina Grande no nosso minicurso, você já sabe, 7 e 14 de fevereiro, às 20 horas, um minicurso completamente online, né? Dá tempo de se inscrever ainda com desconto, ainda consegue se inscrever com desconto. Obrigado, Vanessa.
quem quiser se inscrever, é só acessar o link aqui da bio, né? Acessar o link da nossa bio aqui, se inscrever no minicurso, né? E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você perder depois, não vá reclamar que você perdeu o minicurso, né? Não posso fazer nada. Rússia é um tema do momento. Se você perder o nosso minicurso, você vai se arrepender. Eu tenho essa impressão. Então, fica aqui a prévia, né? Essa foi uma prévia que nós vamos continuar na semana que vem. Semana que vem. Obrigado, Jonas Marcel, que vai estar no minicurso, está dizendo aqui. Semana que vem a gente continua falando dos Romanov, de Catarina Grande a Nicolau II. E no dia 7 de fevereiro, começa o nosso minicurso Rússia, o Indomável Urso. Todos convidados. Tenha uma semana abençoada. Eu vou tentar colocar esse vídeo no meu canal no YouTube, Joanisval BSB, até provavelmente quarta-feira. Vamos ver se eu consigo. De toda maneira, tenha uma semana abençoada. Cuidem-se. Fiquem com Deus. Obrigado, Henrique. Também estou lhe esperando no minicurso. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Abraço. Até lá.